Vamos falar um pouco de consumismo? Porque esse é um assunto que eu sempre vou bater aqui na tecla, sempre vou falar sobre como o consumismo destrói a vida financeira das pessoas, como o consumismo destrói a vida, acho que não só a vida financeira, mas destrói o psicológico, destrói, porque vem os problemas financeiros, mas também vem os problemas psicológicos, às vezes até crise no casamento, tem um dado aí que fala que a maioria dos divórcios que tem é por conta da questão financeira, do dinheiro. Então, vamos falar um pouco sobre isso? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aí no meu canal, já deixa o seu like e vem pro vídeo. Eu fui em uma loja e eu vi uma moça comentando com uma outra senhora, não era nem moça, não era nem jovem, era uma senhora mais ou menos de 50 anos, e ela comentando: "Ah, eu faço coleção de tudo, até de esmalte, a minha, mesmo fazendo a minha unha na manicure, eu eu faço coleção de esmalte, faço coleção de agora eu tô fazendo coleção de correntinha", ela comentando com a outra. "Sabe, minha joia, eu tenho um monte de semijoia. Não é semijoias baratas não, tá? É semijoias caras, que eu tenho um monte, eu faço coleção. Mas você viu? Eu nem uso." Aí eu olhei pra cara dela assim, né, que eu tava próxima, assim. Aí eu falei assim, sabe, me deu um sentimento de tristeza ao mesmo tempo, de parar e conversar com ela. Por quê, né? Mas eu falei, não vou entrar, né? Aqui até mesmo tá no comércio, gente entrando, passando, né? E aí eu fiquei pensando, quase eu chamar ela para conversar. Eu falei, ia perguntar para ela o porquê, né? E eu ia perguntar para ela, você tem alguma reserva financeira, se der alguma coisa, e você tem um dinheiro para a sua emergência, a não ser ter coisas? Porque eu, por muitos anos, eu nunca guardei nem R$ 1.000 na minha conta. E isso é muito triste, porque você trabalha para pagar conta, você trabalha para comprar coisas, para consumir coisas. E eu vendo ela falando daquele jeito, eu me vi, porque eu fui aquela pessoa por muitos anos de não ter R$ 1. Se tu me pedisse R$ 1 na minha conta e falasse assim, faz um Pix agora pra mim, ou faz uma transferência, eu não tinha. Eu não tinha, porque eu vivia no rotativo do cartão, por exemplo. Esse mês eu já estava devendo todo o meu salário, então quando eu pegava o meu dinheiro era para pagar dívida, né? Dívida de cartão de crédito que eu estava sempre comprando naquela, sabe, naquela corrida, sempre pagando coisas que eu já tinha comprado. Então, por muitos anos eu vivi nesse ciclo, né? Nesse ciclo vicioso, porque é uma coisa inconsciente. Por que eu tô falando pra vocês que é uma coisa inconsciente? Muitas vezes eu me pego pensando que eu não tinha consciência das coisas que eu comprava. E muita gente que tem compulsão por comida também, elas não têm a consciência, né? Não se faz uma autoavaliação, uma análise delas, o porquê que elas estão comendo muito, né? Eu confesso para vocês que quando eu tratei essa coisa da compulsividade, e ainda fico ainda muito alerta com isso, eu comecei a ir a compulsão pro outro lado, pro lado da comida, né? E aí eu comecei a observar, né? Eu pensei assim, né? Já tô tratando a questão da compulsividade por compras, por comprar por impulso. Agora eu preciso observar essa questão da comida. Então, eu tava engordando, né? Cheguei a engordar aí alguns quilos. Mas como eu sempre me preocupei muito com a questão da minha saúde, e até em um vídeo aqui que eu deixei para vocês, eu falo sobre essa questão do desafio, que os meus exames deu tudo alterado, e aí eu comecei a observar o porquê que eu estava comendo tanta besteira, né? Por exemplo, muito bolo, muitas massas, lanches, o que que eu estava querendo esconder dentro de mim. Então, às vezes, a questão da compulsividade, você começa e você nem observa,
né? Que você, às vezes você começa, você não tem compulsividade nenhuma, mas você começa. E aí aquilo vai virando uma bola de neve. Você começa, aí chega aqui no meio, aí quando tá muito alto, você não consegue parar. Então eu comecei a observar isso, né? Eu tava comendo muito, por que que eu tava comendo muito, né? Será que era para preencher a questão do consumir, da compra? Então eu comecei a observar essa questão, né? Porque às vezes são coisas emocionais dentro da gente que nos leva a comer demais, a ter algum tipo de compulsividade. E eu passei a observar isso dentro de mim. Tanto que eu tô fazendo reeducação alimentar agora. E em 2 semanas eu perdi 5 quilos. Pode ver que eu tô até mais com o rosto mais fino comparado aos outros vídeos aí. E aí eu comecei a observar, né? Eu não posso sair de um ciclo e ir para outro. Eu não posso. Eu preciso me controlar. E às vezes as pessoas elas se perdem porque elas vivem ali no automático e elas não percebem isso. E quando elas percebem que está no estágio muito avançado e elas não conseguem descer sozinha e precisa de ajuda, quando é uma pessoa que tem a compulsividade por comida, vai comer tudo que vê pela frente, mesmo não estando com fome. Se é uma pessoa que tem compulsividade por compra, vai comprar de tudo, como era no meu caso, comprava coisas, não sei nem por que eu comprava aquilo, coisas inúteis. Então ela nem percebe que ela tá comprando aquilo, ela nem percebe que tá comprando roupa com 2 números a mais, 2 números a menos. Esses dias eu assisti um vídeo de uma moça, acho que passou, eu vi de um vídeo dela, não sei se foi acho que foi no YouTube, que ela foi comprando tanto, eu me vi naquela pessoa que tava mostrando aquilo ali, que ela, tipo assim, chegou um ponto da vida dela que o apartamento dela não cabia mais nada. E eu assisti no GNT esses dias, que é Desapegue se tiver coragem, que é com a Sabrina Sato, também é a mesma situação, de uma casa entulhada de coisas que você não tinha nem, você nem enxergava. As meninas lá, era a mãe e 2 filhas, não sabia nem o que tinha. Então elas tiraram tudo de dentro de casa e foram vendo ali, tinha coisas com etiqueta e tudo mais. Então, a compulsividade, a pessoa que tem a questão da compulsividade, ela não vai observar aquilo, né? No meu caso, agora como eu tô mais centralizada em mim, eu observei sim que eu tava exagerando em algumas coisas, comendo muito bolo, massas, lanches, essas coisas. Aí eu falei, por que que eu tô comendo isso, né? E quando você tira essas coisas, você sente um vazio dentro de você. Aí você se olha, aí é como se você comesse para tampar um vazio dentro de você, sabe? É como se você. É como se fosse 2 pessoas. É como se você, tipo, tivesse uma outra pessoa em paralelo, sabe? E quando você corta isso da sua vida, você começa a se olhar. E quando, por exemplo, quando eu cortei a questão da compulsividade por compra, quando eu observei que eu tinha essa questão da compulsividade por compra, eu comecei a observar os meus sentimentos. Por que que eu estava comprando? Por que que eu estava comprando coisas que eu não usava, comprando coisas para doar depois? Então eu comecei a observar o porquê daquilo, o porquê daquela compra. Porque eu estava precisando? Não. Era para esconder alguma coisa dentro de mim, algum vazio, algum sentimento dentro de mim. Aí eu falei, não, vamos tratar isso, vamos cuidar disso. Me acolhi e vamos cuidar disso, né? Vamos observar o porquê que você está sentindo isso, porquê que você é assim, o porquê desse sentimento. A mesma coisa com a comida. Eu me perguntei por que que eu tô comendo isso? Porque a gente tem que comer para nutrir o corpo. Não comer por impulso, sabe? Ficar comendo coisas, porcaria que só vão inflamar o seu corpo. Eu comecei a observar. Por que que eu tô comendo isso? Aí quando você tira essas coisas, aí você sente, sabe? Aí você sente
você se sente no centro de novo, entendeu? Acho que quem sabe, quem tá passando por isso, sabe do que eu estou falando. Aí você sente que você está, sabe, no comando de novo. Não, eu não posso ir por aí. Esse doce não é mais forte que eu. Essa comida aí, esse bolo, esse lanche, não é mais forte que eu. Eu sou. Eu sou o centro. Eu sou o controle. As coisas não têm que me controlar, sabe? As coisas não têm que controlar a sua vida. Você que tem que controlar a sua vida. Você tem que controlar o que vem para dentro de você. Porque que eu tenho que consumir coisas, comprar coisas para alimentar, às vezes, as minhas emoções. Você tem que alimentar coisas boas. A mesma coisa da alimentação. Você tem que nutrir o seu corpo de coisas boas, não de coisas que vão inflamar o seu corpo. Eu vi acho que é a doutora Proton, acho que é isso, que ela fala muito de lei da atração e tudo mais. Ela fala que você está cuidando bem do seu ser humano, né? Porque ela fala muito assim: você não é um ser humano, você está um ser humano. Então você está cuidando do seu ser humano, né? Porque a gente está aqui pelo tempo. Então eu faço sempre essa pergunta: eu estou cuidando bem do meu ser humano? Como que eu estou cuidando bem do meu ser humano? Fisicamente, psicologicamente, né? Então é sobre isso, sabe? A questão da compulsividade, ela é uma destruição na vida das pessoas. As pessoas compram, compram, compram e eu percebo muito que a questão da compulsividade, da compra compulsiva é mais mulheres. Tem 300 mil produtos para as mulheres aí ficarem gastando, porque são as pessoas que são mais consumistas. Eu tiro aqui pelo meu marido passa anos, um ano. Ele compra roupa no final do ano, às vezes nem compra, né? Às vezes compro 2 camisetas para passar o ano novo, Natal, que às vezes eu até dou uma para ele. Eu falo, não, compra a do ano novo que eu te dou a do Natal. Então ele passa anos e anos e anos. Roupa íntima, então, só quando tá destruindo uma, rasgando uma para ele comprar outra. Então, meia a mesma coisa. Então, meu marido não é de comprar roupa. Então, eu vejo que a questão da compulsividade, das compras compulsivas, do consumismo é mais nós mulheres. Por isso, e outra coisa que eu tava pensando, que eu estava observando, né? Não é porque a gente é casada, que a gente tem o marido provedor, que a gente não tem que ter o nosso dinheiro. Por exemplo, o meu marido, ele é o marido provedor, tá? Ele paga todas as contas de casa. Eu trabalho fora, então o meu dinheiro é para mim. Não é porque esse dinheiro é para mim, né, para fazer as minhas coisas, que eu tenho que ir lá e gastar tudo com coisas inúteis. E sempre tá dependendo, porque o meu marido é provedor, eu não tenho que ter o meu dinheiro. Antes eu não me preocupava com isso. Por exemplo, eu pensava assim, se der alguma merda, eu vou pedir dinheiro pro meu marido. E sempre que dava alguma coisa ruim, que passava lá do meu limite das compras, eu pedia, tem como você me ajudar a pagar minha fatura do cartão? Não tinha necessidade, porque eu não estava comprando coisas porque eu precisava, eu estava comprando coisas inúteis que eu não precisava, sabe? E essa questão, muitas mulheres aí passam por isso, né? Tem às vezes o marido provedor, mas o que que acontece? O dinheiro delas, elas gastam tudo com coisas inúteis. E era o meu caso. O meu caso era exatamente esse. Mesmo meu marido sendo provedor, né, total de casa, o meu dinheiro era para gastar com coisas inúteis, coisas que eu não precisava, que daqui 2, 3 meses eu tinha que doar, porque na minha casa já não cabia tanta coisa. E isso foi por muitos e muitos anos, até que um dia eu acordei para a vida. E eu acho que você também, que está passando por essa questão do consumismo, é só uma comprinha de um item inútil. É só uma comprinha de alguma coisinha. É só R$ 10. É só R$ 20. Vai passando isso no mês no cartão de crédito para você ver quanto que não dá. É só uma roupinha, é só uma blusinha, é só um sapatinho, sei lá, de R$ 50 que eu tô comprando. Mas quantos você já não tem na sua casa? Você já observou isso? Você já parou para contar, para analisar o que que você tem?
Não, né? Eu vejo gente aí, às vezes, mostrando aquele guarda-roupa lotado de roupa, sabe? 300 vestidos que nem cabe naquele armário. Ah, não, eu não quero mais isso pra minha vida, não. Eu quero ser uma pessoa leve, eu quero carregar coisas, eu não quero carregar mais 10 sacolas nas costas, eu quero flutuar, sabe? E para você que tá passando por essa questão do consumismo, presta atenção na sua vida, presta atenção nas suas coisas, por quê? Sempre se faça a pergunta, por que que eu tô consumindo isso? Por que que eu tô querendo comprar isso? O que que eu tô querendo preencher dentro de mim? Né? Porque tem um bichinho, sabe? Do consumismo. É difícil. Não é uma coisa fácil sair do ciclo da compulsão. Nem por alimentos, acho que nem o tipo de compulsão, né? Nem o tipo de vício, eu acho que não é fácil. Você tem que, é uma luta diária. Por exemplo, eu tava caindo na questão da compulsividade pela comida. Não é fácil você dar um comando para sua cabeça e falar assim: não, você não precisa comer isso. Isso não é alimento saudável para você. Você precisa comer isso aqui. Não é uma decisão fácil. Falar para vocês que é, não é. Por exemplo, ontem meu marido comprou esfirra. Eu amo esfirra, mas eu falei: não, não vou comer. Porque eu almocei e depois, quando eu cheguei em casa, eu comi uma fruta. Eu falei: não vou comer esfirra. Ele falou: não, come uma. Não, eu não consigo comer uma só. Deixa eu me reeducar, sabe? Nessa questão, eu preciso me reeducar para saber o que que é bom, o que que eu posso comer, o que que eu não posso. Por enquanto, deixa do jeito que tá. Não, não é que eu nunca vou comer uma esfirra? Não, não é que nunca eu vou comer um lanche, nunca vou comer um bolo? Não, não é isso. Mas eu preciso tratar a questão. O porquê que eu tô comendo isso? Eu tô com muita vontade de comer. Hoje eu posso comer isso? Aí, ok. Aí eu vou comer. Mas se não, não. Uns tempo atrás aí, eu tava com essa questão, né? De muita, como tava passando por algumas coisas pessoais, assim, na questão do meu sogro, acho que eu já até contei aqui pra vocês. Eu tava, sabe, aquela ansiedade, tava comendo muito mais por ansiedade também. E aí, se você não trata essa questão da ansiedade, não traz você pro centro, né? Você vai começar a ter uma compulsão e querer comer tudo que vem pela frente, porque você quer esconder aqueles sentimentos que você está vivendo, daquela angústia, daquele sentimento que está vivendo. Então, muitas vezes, eu percebo que é isso, sabe? São sentimentos que vêm, aí você não quer perceber aquele sentimento dentro de você, aí meio que a comida e as compras, né, que no meu caso, aquilo dá uma disfarçada naqueles sentimentos. Eu não quero perceber aquele sentimento dentro de mim, então eu vou comprar. Eu não quero perceber aquele sentimento dentro de mim, aí eu vou comer. Então, são sentimentos que você não quer perceber dentro de você, que você meio que cria uma fuga para esconder aquele sentimento. Mas quando você tira aquela fuga, aí você se olha, aí você fala assim: não, eu tô sentindo isso. Então, mas isso é passageiro, é só um sentimento, sabe? Eu vejo dessa forma, tá? Eu não sou nenhuma especialista, mas me observando, estudando autoconhecimento, sabe? Lendo alguns livros sobre sentimentos, sobre compulsão, sobre esses assuntos, eu estou, sabe, me observando e vendo que é isso, né? Quando você não quer observar um sentimento dentro de você, você cria uma fuga. E a fuga muitas vezes vai pro vício, vai pro sexo, pro vício do sexo, pornografia, compulsão por compras, compulsão por comida, aí você vai comer. E tem vários outros tipos de compulsividade, de vícios que tem aí, né? E é isso, sabe? E aí eu tenho me observado muito que você precisa sempre, sabe, se trazer para o centro da sua vida, né? Aquela pergunta:
o porquê que eu tô fazendo isso, o porquê que eu tô sentindo isso, o porquê que eu estou comprando isso, o porquê que eu estou comendo isso, né? Eu não preciso comer isso, eu não preciso comprar isso, porque eu tenho, eu não estou precisando disso, entendeu? E é sobre isso, sabe, que eu queria falar com vocês. Tenham muito cuidado na hora de for comprar alguma coisa, porque isso acaba com a vida das pessoas. Por muitos anos eu vivi, tenho propriedade para falar para vocês, experiências de vida. Cuidado com essa questão da compulsividade por comprar. Ai, mas eu estou fazendo coleção, que coisa linda. Cuidado. Por que que você está fazendo coleção? Como que tá a tua vida financeira? Eu sempre falo, a não ser que você seja rico, milionário, muito rico, que tu faz coleção que nunca vai te faltar nada, que você seja um bilionário, um rico, que tu pode fazer coleção do que você quiser, nunca vai te faltar dinheiro, tu tem várias fontes de renda, te vem dinheiro, você é uma pessoa muito abundante de dinheiro, cai dinheiro até do céu para você. Aí é outra coisa. Mas se você é um classe médio, pobre, né? Você não é, você está, né? Se você está aí na classe média, você está aí na pobreza, porque ninguém é pobre, você está. Então, você tem que também colocar na cabeça de vocês que ninguém é fixo, nada. Hoje eu tô assim, amanhã eu posso estar de outro jeito. Então, assim, cuidado. Só falo pra vocês, cuidado. Se você não tá aí toda ferrada, toda endividada, com dívidas, toda lascada de dívidas, passe a se observar e ver o porquê, que sentimento tu tá querendo esconder dentro de você. Quais são os sentimentos que você está escondendo, que você está criando fugas para esconder aquilo, muitas vezes você não quer se olhar, sabe? Muitas vezes você não quer olhar aquele sentimento de você, dentro de você, e você vai para a fuga, que é muito melhor, né? Porque quando você deixa de fazer muitas coisas, que é a compulsão, você se olha, se observa e fala, caramba, eu tô sentindo isso. Meu Deus, que sentimento é esse, né? E é isso que eu tinha pra falar com vocês, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aí seu like, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho das notificações para receber vídeo como esse. Tchau, até o próximo vídeo.